Pronto, gravando. Bom, pessoal, boa noite. Meu nome é Tiago, sou um dos coordenadores desse grupo Grupo Neuroló, de estudos interdisciplinares entre direito, neurociências e também psicologia do testemunho. Eu e o professor Rodrigo Falcos coordenamos o grupo e nos auxiliam também os queridos José Maurício de Araújo e a Giovana Misari Carcerelli, né, que estão presentes aqui conosco. Uma boa noite a todos, quem chega aqui para participar do grupo nesse ano, seja muitíssimo bem-vindo. Esse grupo é muito bacana, muito interessante mesmo. Nós temos aí, já tivemos palestras desde o início do ano, eu acho, ou março do ano passado, se não me engano, se não me equivoco. E o grupo, além das palestras, que são encontros mensais, tem aí outras atividades também muito interessantes. Por exemplo, o nosso podcast. Então, o nosso podcast Neuroló está lá no Spotify, inclusive com o episódio novo, o professor Guilherme Almeida, hoje palestrante, gravou conosco o último episódio no podcast Neuroló, então convido a todos a assistirem aí o nosso podcast. E também teremos, se Deus quiser, uma publicação ainda até o final desse ano, né? Estamos coletando artigos e até o final do ano nós teremos, quem sabe, um livro aí que traga artigos referentes ao tema, aos dois temas que são os eixos de pesquisa desse grupo, né? O estudo das neurociências e o estudo da psicologia do testemunho, tudo aplicado ao direito. Bom, como a Gi já estava falando, a secretária do grupo já estava falando antes, então peço que todos coloquem os seus nomes por escrito, por extenso, aí no chat, para que nós possamos fazer a ata. Cada encontro nós fazemos uma ata, né? Então, é importante que tenha o nome de quem quiser participar aí depois para poder utilizar como tendo sido uma espécie de comprovação da participação nesse evento. Vou pedir também que quem puder mantenha as suas câmeras ligadas, né, para que o professor, o palestrante principalmente, mas todos nós também possamos interagir, já que é a nossa única forma de interação nesse ambiente pandêmico, né? E, por outro lado, os áudios desligados, né, o microfonezinho desligado, porque a interferência pode acabar atrapalhando um pouquinho a palestra do professor Guilherme. O professor Guilherme também deixou aí para vocês um link, desde já, no chat, que é uma pesquisa. Eu vou colocando, viu, Guilherme? Pode ficar tranquilo, que eu vou colocando o link de pouco em pouco, assim, conforme for passando o chat, as mensagens forem rodando, eu vou alimentando novamente o chat com o link. Se eu esquecer, viu, Gi? Se eu esquecer, José, também me ajudem aí. A gente vai botando para o pessoal ir participando. Então, quem puder participar, fique à vontade, vai ajudar bastante na pesquisa do professor Guilherme. Então, hoje, pessoal, essas são acho que são as principais notícias e também informações. Uma última é que nós teremos aí também a gravação desse encontro será depois postada no nosso canal no YouTube, então quem puder também faça a inscrição no nosso canal no YouTube, lá o Neuroló UTP, e nesse canal nós temos a gravação das outras palestras, né? E teremos em breve a gravação da palestra do professor Guilherme. Então, acho que é isso. Se eu tiver esquecido, o Gi me lembra, mas eu acho que não. Bom, hoje nós teremos aí, então, o professor Guilherme da Franca Couto Fernandes de Almeida conosco. É um prazer, um privilégio ter aqui o professor Guilherme de Almeida. O professor Guilherme, junto com o professor Nogiri, com o professor Fábio Checari, que está aí presente, com o professor Joshua Knob, com o professor Ivan Hanikainen, são professores que estão lidando aí na vanguarda da psicologia experimental aplicada ao direito, então as pesquisas mais de vanguarda, sem menosprezar nenhuma, mas as pesquisas de maior vanguarda, pelo menos, têm sido, de trabalhos publicados no Brasil, têm sido por autoria desses pesquisadores que eu mencionei, e é um prazer imenso tê-lo aqui para poder conversar um pouquinho conosco sobre a importância da psicologia experimental para o direito. Fazendo aqui só uma brevíssima menção ao currículo do professor Guilherme de Almeida, brevíssima porque o currículo dele é bem extenso, mas o professor Guilherme ele é doutor em Teoria do Estado e Direito Constitucional pela PUC-Rio,
graduado em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e mestre em Teoria do Estado e Direito Constitucional na PUC-Rio. Os interesses de pesquisa dele giram em torno de teoria do direito, filosofia experimental do direito, interseções entre o direito e a tecnologia e a pesquisa empírica do direito. Professor Guilherme, professor Noel, professor professor Ivar Heinikainen, professor Joshua Knob, todos eles estão enveredando numa área que a nós, no direito, está sendo cada vez mais cara, cada vez mais importante e que cada vez mais nós estamos aprendendo a fazer, quer dizer, aprendendo a interagir com a pesquisa empírica, aprendendo a lidar com a pesquisa empírica. A nossa ideia de pesquisa no direito ainda é uma ideia de pesquisa muito teórica, não é uma ideia de pesquisa empírica e com as suas conclusões daí decorrentes, né? Então, o professor Guilherme hoje vai nos iluminar, vai iluminar aqui a nossa trilha para que nós possamos perceber aí como funciona e como nós podemos melhorar a nossa percepção jurídica do dia a dia a partir dos aportes teóricos e práticos da psicologia experimental, da filosofia experimental, ambas aplicadas ao direito. Então, a nossa metodologia vai ser aquela de sempre, né? Então, o professor vai proferir a sua palestra em 1 hora e pouco, conforme ele acha interessante, e na sequência nós teremos a oportunidade dos debates. Peço a quem quiser fazer perguntas durante a palestra que insira as suas perguntas aí no chat, para que eu possa ir fazendo aqui um apanhado das perguntas e depois possa formulá-las. O professor, meu cachorro aqui, resolveu participar do evento, né? Então, para que eu possa fazer as perguntas depois. Quem quiser se manifestar depois, abrindo a câmera e o microfone, boa noite a todos. Não tem problema nenhum, mas querendo inserir aqui por escrito, não tem problema nenhum também, eu vou fazendo conforme elas forem sendo formuladas. Então, acho que é isso. Lembrando aí, pessoal, de desligar os microfones, tá? E manter as câmeras ligadas. Professor Guilherme, então, é uma satisfação tê-lo conosco. Fique à vontade para a sua palestra. Um abração. Muito obrigado, professor Tiago. Antes de mais nada, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui falando com vocês. Foi um prazer conversar com você lá no podcast do Grupo Neuroló. E vai ser muito legal debater com a plateia tão qualificada qual é a importância da psicologia experimental para o direito. Eu vou só compartilhar minha tela aqui. Será que você pode me colocar, talvez, José Maurício ou Tiago como apresentador, só para eu poder... Coloco sim, peraí, deixa eu ver aqui. Deixa eu te achar. Espera aqui. É devagar, mas agora vai, espera aí. Pronto, é para ter dado certo, Guilherme. Dá uma olhadinha aí se deu, por favor. Acho que foi. Foi? Tá. Vocês estão vendo agora? Aqui, ó. Por enquanto não apareceu. Agora apareceu. A importância da psicologia experimental para o direito. Perfeito. Ótimo. Então, esse foi o tópico que o professor Tiago pediu para eu falar um pouco para vocês a respeito. Só botando aqui também já desde cara o meu e-mail aqui nos slides, para quem quiser depois discutir qualquer assunto sobre esses experimentos que a gente tem feito, sobre a importância de uma forma mais geral da psicologia experimental para o direito. Eu estou super aberto para ter essas discussões posteriormente, mas eu queria discutir um pouco a importância da psicologia experimental para o direito e 3 formas diferentes em que eu enxergo alguma conexão importante entre as coisas que têm acontecido na psicologia experimental e as coisas que acontecem no caso do direito. Então, eu vou argumentar ao longo dessa palestra que existe uma importância prática de conhecer a psicologia experimental para entender o que acontece no direito. Então, os atores jurídicos, advogados, promotores, juízes, legisladores, reformadores do direito, eles devem se informar sobre as lições da psicologia experimental para poder fazer o seu trabalho de uma forma mais eficiente. Então, essa é uma primeira dimensão da importância da psicologia experimental para o direito, essa dimensão prática. Tem alguma influência sobre como a gente deve agir, sobre como a gente... quais são as estratégias que são mais adequadas do ponto de vista argumentativo, quais são as melhores maneiras de alcançar determinados objetivos práticos através do direito.
essas coisas podem ser informadas por um conhecimento gerado pela psicologia experimental. Uma segunda importância da psicologia experimental para o direito é teórica. Então, o campo nascente da filosofia experimental do direito, né, do qual o Noel Struchiner, que está escutando a gente aqui, provavelmente é o maior expoente no Brasil, tem essa pretensão de usar esses instrumentos da psicologia para poder fazer afirmações a respeito do conceito de direito, por exemplo, ou sobre conceitos importantes para a nossa compreensão do fenômeno jurídico. Então, se você quer entender bem o que é o direito, o que são regras, o que é a responsabilidade jurídica, qual que é o conceito de causalidade no direito, todas essas coisas podem ser melhor informadas a partir de um conhecimento da psicologia experimental. E, finalmente, eu acho que quando a gente tiver visto cada um desses argumentos, a gente vai perceber que a gente também tem uma importância metodológica da psicologia experimental. Como o professor Tiago falou, na sua generosa introdução, a gente no direito não está tão acostumado a usar esse instrumental quantitativo para poder investigar as nossas perguntas de pesquisa. A gente está acostumado a fazer pesquisa bibliográfica, a fazer pesquisa jurisprudencial, mas existe uma outra forma de formular essas perguntas, uma outra forma de fazer essas investigações que envolve experimentos, envolve dados quantitativos, e eu acho que esse método que é empregado por psicólogos experimentais pode ser importante para que a gente entenda uma forma diferente de fazer estudos em direito. Qual vai ser a estratégia ao longo da palestra? Vai ser olhar para cada uma dessas 3 dimensões da importância a partir de uns experimentos selecionados. Então, a gente vai olhar para a importância prática, vamos discutir 2 ou 3 experimentos, debater qual que é a importância prática desses experimentos e argumentar por que isso não é uma característica exclusiva desse experimento específico, sim uma coisa mais geral, que se a gente estivesse olhando para uma outra área, um pouquinho diferente da psicologia experimental, provavelmente a gente ia ter o mesmo tipo de conclusão. Depois vamos fazer a mesma coisa com a importância teórica e a mesma coisa com a importância metodológica. Essa divisão é muito mais em termos de apresentação do que em termos de qual que é a mensagem de cada um desses experimentos. Então, cada um desses experimentos, eu acho, ilustram de uma forma adequada tanto a importância prática, quanto a importância teórica, quanto a importância metodológica, mas eu vou abordar só um desses aspectos em cada um dos experimentos. E a gente vai começar discutindo um pouco a importância prática da psicologia experimental para o direito. E eu queria começar esse debate olhando para um estudo que não foi feito por nenhum de nós aqui no Brasil, foi feito por pesquisadores americanos. Como é que é esse primeiro experimento que a gente vai discutir hoje? Era um estudo onde os participantes recebiam $15 para si mesmo pela participação e mais $15 para doar a um orfanato na região de Darfur, no Sudão, onde tinha uma crise humanitária muito séria na época em que o artigo foi escrito e esses experimentos foram conduzidos. Era informado aos participantes que aproximadamente 60 crianças viviam no orfanato, mas que os pesquisadores tinham informações inconsistentes sobre cada uma das crianças. Então, eles tinham fotos de algumas crianças e não tinham fotos de outras crianças. Na sequência, eram apresentadas aos participantes informações sobre uma dessas crianças, acompanhadas por um pedido de doação. Então, a pessoa já sabia da história, que existia uma parceria entre o laboratório e esse orfanato em Darfur, e agora elas tinham que tomar uma decisão sobre uma doação sobre uma dessas crianças. Mas todas as 60 crianças que estavam no universo do estudo pertenciam ao mesmo orfanato, na mesma cidade, sobre basicamente as mesmas condições. E aí os participantes simplesmente tinham que responder sim ou não a cada um desses pedidos de doação que eram apresentados. Como em todo experimento, a manipulação é a seguinte: um determinado conjunto de pessoas recebe uma informação e outro conjunto de pessoas recebe outra informação. E isso é definido de uma forma aleatória. Então, se a gente estivesse rodando esse experimento aqui, poderia ser, por exemplo, que o João Sérgio fosse o primeiro participante do estudo, e ele recebe primeiro essas informações gerais a respeito do desenho do estudo, depois ele fala, agora você vai receber informações sobre uma criança. Está aqui a foto dessa criança. E aí a pergunta seria feita, João, você quer doar $5 para essa criança? E o João simplesmente respondia sim ou não. Outra pessoa, o Sérgio Nogiri, por exemplo, está no mesmo experimento, poderia receber um estímulo um pouco diferente. Então, ao invés de receber uma foto da criança, ele é informado agora que ele foi sorteado para uma das crianças para as quais não tinham informações. E para marcar essa falta de informações, era apresentado para o professor Nogiri só a silhueta da criança, assim, e a pergunta era exatamente a mesma que foi feita ao João Sérgio.
Você quer doar $5 para essa criança? Sim ou não? Nota o seguinte, a pergunta é a mesma que está sendo feita e essas duas crianças estão numa situação exatamente igual do ponto de, sob todas as circunstâncias moralmente relevantes. A gente não tem nenhuma razão para acreditar que a criança da esquerda está em situação pior do que a criança da direita e nem que a criança da direita está em situação melhor do que a criança da esquerda. Por isso, é surpreendente que 64% das pessoas que tiveram numa condição parecida com a do João Sérgio escolheram fazer a doação e só 27% das pessoas na condição sem a foto escolheram fazer a doação. A gente tem aqui uma assimetria que é difícil de explicar sem fazer recurso à psicologia. A gente tem aqui um efeito psicológico interessante que prevê uma diferença sistemática entre essas duas condições que não seria prevista pela nossa melhor teoria da racionalidade ou pela nossa melhor teoria moral. A nossa melhor teoria moral diria que você ia fazer a doação nos dois casos, ou bem que você não ia fazer a doação nos dois casos. Mas não dá para a gente justificar uma diferença entre essas duas crianças do ponto de vista puramente racional. Tem que ter alguma outra coisa que está explicando isso daqui. E, em geral, as explicações que são dadas são emocionais. Esse paper específico, inclusive, envolve coisas de neurociência e mostra que as áreas do cérebro que estão ativadas quando a gente vê a foto são áreas relacionadas à emoção e as áreas, essas mesmas áreas não são ativadas quando a gente está olhando só para a silhueta. Esse é um efeito bem documentado na psicologia experimental e é chamado do efeito da vítima identificável. Então, a gente tem consistentemente e fazendo várias variações pequenas nos desenhos que a gente emprega, esse efeito mais geral de que quando você identifica uma vítima, botando o nome dela, botando uma foto, fazendo uma descrição mais precisa do que aconteceu com aquela pessoa individual, a gente tem doações maiores quando a gente tem uma vítima estatística, ou uma vítima não identificada. E esse é um efeito interessante, que é interessante do ponto de vista psicológico, porque a gente tem que justificar de alguma forma essa assimetria que não dá para ser sustentada racionalmente, e é importante do ponto de vista prático. A gente quer, por exemplo, estimular doações eficientes, e parece que se o grau de identificação com o qual a pessoa está sendo descrita faz diferença na hora das suas doações, isso pode ser algo que deve ser explorado, deve ser levado em consideração no raciocínio prático de quem trabalha, por exemplo, com doações. Só aí a gente já vê alguma conexão com o direito, na medida em que o direito regula essas atividades filantrópicas, na medida em que as pessoas que estão ligadas ao desenho de instituições jurídicas têm que estimular um determinado tipo de comportamento ou desestimular outros tipos de comportamento, mas ainda é uma ligação tênue. Especialmente se você parar para pensar que esse é um efeito que só acontece quando a gente está falando de pedidos de doação. Parece ser uma coisa extremamente específica e não parece ter uma ligação muito sistemática com o direito. Mas aí que é interessante a entrada da filosofia dentro dessa história. O Walter Seymour Armstrong, que vem com cara de filósofo, aí, com essa camisa de força, ele olhou para esse padrão de resultados do efeito da vítima identificável, olhou para uma série de outros resultados experimentais e chegou à conclusão de que a gente estava discutindo aqui um fenômeno que ele chamou do paradoxo do abstrato e do concreto. Segundo o Seymour Armstrong, com frequência, quando a gente formula uma mesma pergunta de uma forma abstrata e de uma forma concreta, a gente tem intuições discrepantes, gerando um resultado paradoxical. Ou seja, a gente está respondendo a mesma pergunta, de um ponto de vista conceitual, de maneiras inconsistentes, dependendo do grau de abstração com a qual aquilo é formulado. De repente, a gente já vai vendo como isso pode ser mais interessante para operadores do direito. Se esse é um fenômeno geral e a gente, de uma maneira mais geral, tem reações diferentes e potencialmente incompatíveis quando um determinado caso é apresentado de uma forma abstrata ou de uma forma concreta, isso interessa ao direito. Interessa, por um lado, a advogados, que podem escrever um determinado caso de forma mais geral ou de uma forma mais concreta, e interessa também a quem está desenhando instituições jurídicas, porque você pode querer privilegiar julgamentos gerais ou julgamentos concretos. Então, essa foi uma pergunta que surgiu por o professor Noel e o professor Rivar Hanikainen lá em 2016. Eles escreveram um artigo mais teórico que tinha um experimento só formulando essa pergunta. Será que o paradoxo do abstrato e do concreto afeta o direito? E o interessante é que se a gente só pensa nessa pergunta a partir dos dados que a gente viu até agora, a gente tem tanto razões para acreditar que afeta, quanto razões para acreditar que não afeta. Por que poderia afetar? Bom, é um efeito psicológico que eu acabei de falar que é bem robusto, Vários pesquisadores de instituições diferentes
encontraram o mesmo efeito com pessoas diferentes, né, em países diferentes. Então parece ser de fato um efeito psicológico que tem a ver com a forma como seres humanos raciocinam. Juízes e advogados também são seres humanos, portanto a gente deveria esperar que eles vão sofrer, ou vão estar sujeitos a alguma espécie de paradoxo do abstrato e do concreto. Mas também a gente tem boas razões para acreditar que esse não é o caso. Por quê? Porque no âmbito do direito a gente tem regras jurídicas, a gente tem princípios, a gente tem todo um processo de tomada de decisão que tem como objetivo justamente garantir que a gente está sendo governado por leis e não por homens. Então, com frequência, a gente pode achar que esses procedimentos decisórios vão ser suficientes para insular o tomador de decisão jurídico do efeito do abstrato do concreto, por exemplo. Mas, no final das contas, essa é uma pergunta empírica. A gente tem que olhar para uma série de casos jurídicos e usar o mesmo método que foi usado pelos pesquisadores lá no caso do efeito da vítima identificável, para poder descobrir se os julgamentos jurídicos, no final das contas, são sujeitos ao efeito do abstrato concreto ou se eles não são sujeitos ao efeito do abstrato concreto. E foi exatamente isso que eu, junto com o professor Noel e com o professor Ivar Hanikainen, resolvemos fazer. A gente resolveu empregar esse mesmo método para poder fazer uma investigação. Isso é uma leve vingança, porque o Noel e o Ivar gostam de fazer apresentações e colocar fotos engraçadinhas, né? Então, aqui eu arrumei uma foto do Noel dando uma entrevista e do Ivar comemorando ali uma cerveja escura, né? Então, a gente resolveu fazer um estudo sistemático para saber se o efeito do paradoxo, se o efeito do abstrato do concreto também acontecia no âmbito jurídico. Né? E o primeiro passo nessa investigação foi olhar e ver se regras jurídicas, um caso jurídico regulado por uma regra jurídica ia ser afetado por esse paradoxo, ou se não. Ou se o fato de a gente estar num contexto jurídico com uma regra jurídica já ia ser suficiente para aplacar os efeitos do paradoxo do abstrato concreto. E para poder fazer esse teste, o que a gente precisou? A gente precisou encontrar um caso que a gente formulasse em níveis de abstração diferentes. Então é fundamental, para que esse teste seja bem sucedido, que a gente esteja falando do mesmo problema, que a gente não esteja introduzindo nenhuma variação moralmente relevante ou juridicamente relevante quando a gente passa de um grau de abstração para o outro. A gente tem que estar fazendo a mesma pergunta, assim como o primeiro experimento que a gente discutiu aqui fazia uma mesma pergunta para todo mundo, se você vai doar $5 para aquela criança ou não. Então, se a gente pegar o primeiro grau de abstração que a gente testou, o grau de abstração abstrato, que a gente chamou, a condição abstrata, ela dizia o seguinte: tendo em vista que existe uma lei que estabelece como requisito necessário para matricular-se na universidade o certificado de conclusão do ensino médio, devem juízes obrigar universidades a aceitar a matrícula de pessoas que não cumprem esse requisito? Então, a gente acabou de colocar aqui uma questão jurídica relevante, baseada na prática dos tribunais, para as pessoas responderem com base nas suas intuições. Então, a primeira versão desse experimento foi feita com pessoas ordinárias, não num sentido pejorativo, pessoas que podiam ou não podiam ter treinamento jurídico, que podiam ou podiam não ter treinamento filosófico. Mas depois a gente também fez esse mesmo teste só com estudantes de direito e só com juízes. Até o professor Sérgio Nogiri ajudou a gente com isso numa apresentação que o Noel fez lá a convite do professor Sérgio. E o spoiler é que não fez muita diferença, mas seguindo. Então essa é a primeira versão desse caso. Se a gente for para a segunda versão desse caso, só o que a gente está fazendo é introduzindo concretude, mas a gente não pode estar introduzindo nenhuma nova consideração moralmente relevante. Então vamos ver o que diz esse caso. Uma estudante do segundo ano do ensino médio passa no Enem. Essa estudante não possui o certificado de conclusão do ensino médio. Contudo, tal certificado figura como requisito para o ingresso em instituição de ensino superior, de acordo com a Lei 9.346 de 96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Ainda assim, essa estudante pretende matricular-se na faculdade com autorização judicial. Deve o juiz obrigar a universidade a aceitar a matrícula de uma estudante nessas circunstâncias? Notem bem, em tese ainda é o mesmo problema jurídico. A gente não está trocando a questão jurídica que está em jogo e a gente não deveria estar introduzindo nada moralmente relevante quando a gente passa da condição abstrata para a condição intermediária. Só o que a gente está fazendo é tornando esse problema mais concreto. Em vez de falar de universidades e de juízes, a gente está falando de um juiz, de uma universidade, de uma estudante. Mas, em tese, a gente não está nem introduzindo nenhuma informação que não tivesse, de alguma forma, implícita já naquela primeira formulação abstrata.
Aí, finalmente, a gente tinha uma condição mais concreta ainda, onde a única mudança é que, ao invés de falar de uma estudante, a gente fala da Maria, né, que, ao invés de ser aprovado em um curso qualquer, é aprovado no curso de Direito da UERJ, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que estuda num colégio específico no centro do Rio de Janeiro, e assim por diante. De novo, a gente está só fazendo uma escada de concretude, tornando cada vez mais concreto esse caso jurídico, mas sem alterar quais são as características fundamentais desse caso. Qual é a previsão da teoria do abstrato concreto? É que vai ter uma assimetria entre os juízos nesses 3 graus de abstração, de forma que as pessoas vão responder de uma forma diferente em abstrato do que elas respondem em concreto. Qual que seria a resposta de um racionalista? Não deveria ter diferença nenhuma, as pessoas devem responder esses 3 tipos de casos diferentes de uma forma exatamente igual. E claro, dado que eu fui convidado para fazer essa palestra e estou usando esse exemplo, a gente percebeu uma diferença entre os 3 graus de abstração que a gente apresentou. E esse gráfico aqui mostra esses resultados. Então, na condição de alto grau de abstração, pouco mais de 25% das pessoas diziam que os juízes devem aceitar o pedido de matrícula. Quando a gente passa para a condição intermediária, isso aumenta um pouquinho. Quando a gente chega na condição concreta, a gente tem ali um pouco mais de metade das pessoas concordando com o pedido da Maria e falando que ela tem que ter o direito de ingressar na Faculdade de Direito da UERJ. Isso é interessante, e é interessante de uma perspectiva prática. Se você é um advogado que lida com esse tipo de caso, a lição que você deveria tirar desse experimento vou começar a descrever os meus casos da forma mais concreta possível. Se eu puder colocar na minha petição lá a foto da Maria, eu vou colocar. Se eu puder levar a Maria para a audiência, eu vou levar a Maria e vou fazer com que esse caso seja o mais concreto possível com relação a ela. Se eu sou um advogado que está defendendo a tese oposta, eu tenho que tornar isso a questão mais abstrata possível. Eu tenho que discutir a constitucionalidade da lei. Não sei, eu tenho que fazer alguma coisa que faça com que esse caso seja discutido em outro nível. Então, esse é um primeiro nível no qual parece ter importância prática. A gente está olhando aqui para um achado de psicologia experimental que foi publicado na revista Cognition, que é uma revista de ciência cognitiva, e que tem uma implicação prática para um ator do direito, para um advogado que pode, com base nessa informação, modular sua estratégia argumentativa para aumentar a sua chance de sucesso. Mas também é importante por uma outra perspectiva. Vamos supor que a gente está pensando no novo Código de Processo Civil, ou está pensando no regimento interno de um tribunal. A gente pode olhar para esse caso e falar, olha, meio estranho isso, A gente não quer que tenha uma diferença a ser introduzida pelo grau de abstração com o qual um caso está sendo julgado. O direito deveria ser o mesmo para esses 3 casos. Então, o que a gente pode fazer para garantir que não tenha assimetria nenhuma? E essa foi uma pergunta que a gente fez, eu, Noel e Ivar, enquanto a gente estava desenvolvendo esse artigo. E uma hipótese talvez se as pessoas estiverem julgando nos 3 níveis de abstração ao mesmo tempo, se você forçasse, por exemplo, os desembargadores a julgarem todos os casos em conjunto, ao invés de dar uma decisão específica para cada um dos casos de forma isolada, será que isso ia fazer alguma diferença? De novo, isso é uma pergunta empírica. E a gente fez um experimento onde a gente introduzia essa diferença. Onde a gente controlava se a avaliação estava sendo feita em separado, que foi o que a gente fez até agora. Então, uma pessoa aleatoriamente recebia a condição concreta, outra pessoa aleatoriamente recebia a condição intermediária, e uma terceira pessoa recebia a condição concreta, e a gente está vendo no agregado a diferença entre o julgamento dessas pessoas diferentes. Mas a gente também poderia dar os 3 casos para uma mesma pessoa tomar uma decisão sobre eles. Então, eu poderia chegar, por exemplo, para o professor Tiago e falar, professor Tiago, ao invés de julgar só o caso abstrato, julga ao mesmo tempo o caso abstrato, concreto e intermediário. E a gente pode comparar os julgamentos que são feitos na avaliação separada, que foi o que a gente viu até agora, e na avaliação conjunta. Então, nessa nova condição, cada participante recebia o problema nos 3 níveis de abstração ao mesmo tempo, somente então deveria responder as perguntas específicas sobre cada um deles. E o que a gente observou nesse caso foi uma redução do efeito que a gente tinha encontrado. Então, se antes a gente tem uma discrepância maior entre os julgamentos abstratos, intermediários e concretos, quando a gente passa para a avaliação conjunta, essa diferença se achata bastante. Então, vocês podem ver que é como se esses 3 pontinhos aqui que estavam mais separados na esquerda, eles se tornam mais juntos. Isso significa que a gente conseguiu reduzir o efeito do paradoxo do abstrato e do concreto, induzindo a avaliação conjunta. Então, uma das coisas que a gente sugere na conclusão do nosso paper se você achar que tem boas razões para a gente preferir a consistência, a gente tem boas razões para estimular a avaliação conjunta de casos jurídicos e não a avaliação em separado. A avaliação em separado favorece
esse resultado assimétrico entre as três condições, enquanto a avaliação conjunta reduz essa discrepância. Então, o que eu queria enfatizar aqui? Né? O paradoxo do abstrato concreto é importante do ponto de vista prático, de pelo menos duas maneiras diferentes. Ele é importante para advogados, porque afeta qual é a melhor estratégia de apresentação de um determinado argumento jurídico, e a gente pode estender isso daqui, por exemplo, se você está pensando na perspectiva de um juiz de primeira instância. Talvez seja importante para o juiz de primeira instância também, na medida em que ele desenvolve estratégias argumentativas vis-à-vis o tribunal, né, e o tribunal vis-à-vis os tribunais superiores, e assim por diante. E tem uma segunda dimensão, porque importa para quem deseja reformar o direito, porque afeta como a gente deve desenhar as nossas instituições. Se a gente tem uma determinada preferência sobre os resultados em avaliação conjunta ou avaliação separada, a gente deveria desenhar instituições que favorecem ou bem a avaliação conjunta ou bem a avaliação em separado. E eu acho que isso tudo mostra que, pelo menos esse caso específico do paradoxo do abstrato e do concreto tem importância prática. Mas não é só isso que eu acredito. Eu acho que, obviamente, outros exemplos poderiam ser dados que têm importância prática nesses mesmos sentidos que esse achado tem importância prática. O professor Thiago gosta de falar sobre a psicologia do testemunho, que parece ser um excelente exemplo de tipo de pesquisa psicológica experimental que tem importância prática para o direito, da mesma forma como esse estudo específico tem importância prática para o direito. Então, eu acho que não só esse caso que eu acabei de mostrar é evidência de que é possível ter uma conexão entre psicologia experimental e direito prática, mas não é uma idiosincrasia desse caso. Pode ser uma coisa mais sistemática e mais geral sobre achados de psicologia experimental. E aí eu acho que a gente pode passar para o próximo exemplo, falar um pouquinho sobre a importância teórica da psicologia experimental para entender o direito. E aqui eu acho que a gente vai entrar... Talvez tenha sido a coisa que eu mais estudei ao longo dos últimos anos, porque foi o tema da minha tese de doutorado que eu defendi recentemente, lá orientado pelo professor Noel, que tem a ver com o debate Hart-Fuller, um dos debates mais famosos de filosofia do direito, que envolve, de uma certa forma, o conceito de regra e, de uma certa forma, o próprio conceito de direito. Então, esse debate começou em 1958 e ele tinha os seguintes contornos. O Hart escreveu um artigo no qual ele defendia o seguinte: uma regra jurídica que proíbe veículos no parque claramente proíbe um automóvel. Mas o que dizer de bicicletas, skates, carrinhos de brinquedo e aviões? É necessário que exista um core of settled meaning, sei lá, uma área de significado central, mas também vai existir uma penumbra de casos debatíveis nos quais as palavras não são nem obviamente aplicáveis, nem obviamente não aplicáveis. O que o Hart está querendo dizer aqui? Eu acho que ele está querendo dizer algo no seguinte sentido. Regras podem ser interpretadas a partir de critérios exclusivamente textuais, pelo menos em alguns casos. E é isso que o exemplo dele está falando. Ele está falando, olha, quando você olha para a regra que proíbe veículos no parque e de repente entra um carro, não tem nenhuma dúvida de que aquilo está proibido. Você não precisa fazer nenhum juízo moral adicional. Muito embora essa mesma regra exija julgamentos morais adicionais quando você está pensando, por exemplo, sobre skate. Como ela é indeterminada sobre skate, você vai precisar fazer algum raciocínio moral. Mas em alguns casos onde não tem essa indeterminação linguística, as regras são decisivas, pelo menos quanto à sua própria incidência. Você sabe que a regra foi violada ou que ela não foi violada. O Fuller discordou disso bastante. E na mesma edição da revista lá da Harvard Law Review, onde saiu o artigo do Hart, ele já deu a resposta dele, e a resposta dele inclui um contra-exemplo famoso. Ele fala assim: o que o professor Hart diria se alguns patriotas locais quisessem montar um pedestal no parque, um caminhão usado na Segunda Guerra Mundial, enquanto outros cidadãos, achando feio o memorial, suportassem a sua posição com referência à regra de proibido veículos no parque? Será que esse caminhão, funcionando perfeitamente, está dentro do coração da regra ou ele está na zona de penumbra? E, obviamente, a aposta do Fuller era que estava no coração. Então, esse é um caso onde claramente a gente tem um veículo e a regra que proíbe veículos no parque também não proíbe aquele veículo. O que o Fuller queria dizer com esse exemplo? Eu interpreto que ele quer dizer que regras necessariamente são interpretadas a partir de critérios morais. Para a gente olhar para um determinado caso e dizer que aquele caso viola a regra ou não viola a regra, não basta a gente olhar para o texto. A gente tem que olhar também para o propósito, por exemplo, que informa aquele texto.
Então, a regra que proíbe veículos no parque não proíbe o memorial aos guerreiros da Segunda Guerra, porque o propósito dessa regra claramente não alcança aquele caminhão que está cimentado ali num pedestal, de uma forma que ele alcança um carro que está entrando no parque. Então, a gente tem um debate aqui de ideias importante e que vai desaguar nas teorias mais amplas que essas duas pessoas têm sobre o direito. Como a gente sabe bem, o Hart é um positivista jurídico que acreditava que direito e moral eram, em tese, separáveis, e o Lon Fuller era um justnaturalista, ele acreditava que não, que existia uma conexão conceitual importante, necessária entre direito e moral. Então, de novo, a gente tem uma pergunta jurídica interessante do ponto de vista teórico agora, e eu acho que ela deságua em uma discordância prática, em uma discordância empírica. Então, o Hart está dizendo aqui, basicamente, olha, as pessoas com frequência interpretam as regras só a partir do seu texto. E dizer que o texto foi violado é suficiente para que essas pessoas digam que a regra foi violada. E o Fuller tem a intuição contrária. Ele fala assim, olha, não, as pessoas, para dizerem que uma regra foi violada, estão olhando também para o propósito moral que essa regra tem como objetivo cumprir. Elas precisam olhar para essas duas coisas antes de dizer se a regra foi violada ou não. E aí, novamente, a gente fez esse trio, para poder fazer essa investigação, eu, Ivar e Noel. E aí, como que foi o paradigma experimental? Agora o paradigma um pouquinho mais criativo e diferente do que já tinha sido empregado na literatura pregressa. A gente olhou para situações nas quais texto e propósito falavam coisas diferentes ou coisas concordantes. Então, vamos pegar como exemplo essa regra proibido sapatos no apartamento. A pessoa pode ter criado essa regra com o propósito de manter o chão do apartamento limpo. Então, a gente tem o propósito, manter o chão limpo, e a gente tem o texto, que é proibido sapatos. Se a gente parar pensar, tem casos onde essas duas coisas militam a favor do mesmo resultado. Por exemplo, alguém entra no apartamento com pés limpos, descalço. Essa pessoa está obedecendo ao texto, porque ela não está entrando nos sapatos, e ela está obedecendo ao propósito, porque ela está com pés limpos, ela não está sujando o chão do apartamento. E tem casos onde essas duas coisas concordam também, porque a regra está sendo violada segundo os dois critérios. Alguém entra com botas imundas no apartamento. Ela está violando o texto, ela está de sapatos, e ela está violando o propósito porque ela está sujando o chão. Os casos interessantes mesmo acontecem quando essas coisas entram em conflito. Então, por exemplo, imagina que alguém acabou de comprar um par de sapatos perfeitamente novo, e no hall de entrada do apartamento, tira da caixa o sapato e calça o sapato antes de entrar no apartamento. Essa pessoa entra no apartamento calçando os sapatos, portanto viola o texto da regra, mas ela não suja o chão do apartamento. E, portanto, o propósito está sendo obedecido. E o outro tipo de situação interessante é a pessoa que entra de pés imundos no apartamento. A pessoa acabou de jogar uma pelada na lama, e aí ela entra descalço no seu apartamento. Em um certo sentido, ela está obedecendo ao texto, porque você não está usando sapato nenhum, mas você está certamente violando o propósito na medida em que você está sujando o apartamento. O que a gente fez? A gente pegou vários exemplos diferentes, não era só essa regra, mas todos tinham essa mesma estrutura, onde texto e propósito discordavam em alguns casos e concordavam em outros, e fizemos um experimento envolvendo 206 pessoas. E os resultados são esses. Primeiro aqui estão só os resultados óbvios. Então, quando a pessoa entrava no apartamento com botas sujas, 96% dos nossos participantes disseram que a pessoa violou a regra. O que é um alívio, porque mostra que só 4% das pessoas que participaram não estavam prestando atenção nenhuma no que elas estavam fazendo. E, em contraste, só 6% das pessoas diziam que a pessoa que entrou de pés limpos na casa, no apartamento, tinha violado a regra, que, de novo, é um alento, porque mostra que a grande maioria das pessoas estava prestando atenção no que estava acontecendo. O que é interessante acontece ali naquele meio campo. O que o Fuller diria que vai acontecer? O Fuller vai falar, olha, as pessoas vão achar que a pessoa que entrou de pés sujos no apartamento violou mais a regra do que a pessoa que entrou de sapatos limpos. Afinal, o que importa é o propósito, é a moralidade que vai definir quais são os juízos que as pessoas têm a respeito do conceito de regra. O Hart vai ter a visão oposta. O Hart vai falar, não, olha, as pessoas estão ligadas no texto. O texto algumas vezes é suficiente. Então, mais pessoas vão dizer que quem entrou de sapatos limpos violou a regra, muito embora essa pessoa não tenha violado o propósito, do que a pessoa que entrou com sapatos sujos. E aí, eu acho que as duas hipóteses são plausíveis, mas no nosso experimento inicial, o que a gente viu foi que o Hart estava certo.
Então, 57% das pessoas disseram que a pessoa que entrou no apartamento de sapatos perfeitamente limpos e outras pessoas que violaram, né, o texto, mas não violaram o propósito, tinham violado a regra, versus só 19% das pessoas que achavam que outro tipo de caso, onde o propósito da regra é violado, mas o texto não, tinham violado a regra. Mas tá bem, a partir desse resultado aqui, a gente pode tirar uma conclusão interessante sobre o debate Hart-Fuller, sobre o debate que os dois travaram a respeito do conceito de regra e, por extensão, do conceito de direito. Então, você pode falar algo como: regras frequentemente são interpretadas a partir de critérios exclusivamente textuais. As pessoas que participaram do nosso experimento, elas mostraram uma preferência pelo texto na hora de julgar se a regra tinha sido violada ou não. Isso é interessante para o teórico do direito. Isso ajuda ele a descrever melhor o que está acontecendo na prática jurídica e, portanto, tem uma importância interessante. Claro, a gente também tem uma importância prática. A gente poderia falar que os juízes, os legisladores, a partir do momento que eles sabem qual que é o balanço de importância entre texto e propósito, eles também podem mudar a sua prática para tornar ela mais ajustada à realidade. Mas eu queria enfatizar aqui como esse achado de psicologia experimental, de novo, o paper foi publicado no Judgment and Decision Making, que é uma revista mais de economia comportamental do que de direito, certamente não é uma revista de filosofia do direito, mas me parece relevante o resultado que a gente obteve para discussões teóricas a respeito do direito, para coisas que filósofos do direito fazem. Então, o debate sobre justnaturalismo e positivismo jurídico, por exemplo, em alguma medida pode ser beneficiado por achados como esse. E claro, esse é só um achado, esse é um campo nascente, tem outros papers super interessantes que poderiam cumprir o mesmo papel. O Ivar Hanikainen tem um paper com o Brian Flanagan, um irlandês, sobre a natureza dual do direito, que também é super bacana e também tem a ver com essa conexão teórica, e certamente ao longo dos próximos anos vão aparecer vários outros papers que passam por esse caminho. Então, essa era a ilustração que eu tinha para o segundo aspecto de importância da psicologia experimental para o direito. Tem uma importância teórica. Se a gente quer entender o direito bem, na medida em que o direito está conectado com certos estados psicológicos, a gente deve entender experimentalmente o que está acontecendo com as pessoas. E aí, finalmente, eu acho que tem uma importância metodológica. A gente pode usar os mesmos métodos que foram empregados nesses estudos publicados em revistas de psicologia para poder investigar perguntas propriamente jurídicas. Em alguma medida isso já foi feito. Em alguma medida esses dois experimentos que eu mostrei aqui com o Ivar e com o Noel são experimentos que respondem a perguntas do campo do direito. Mas eu acho que a gente pode dar um passo além, que pode olhar para uma pergunta super dogmática. Então, por exemplo, vamos supor que eu estivesse tentando interpretar o artigo 562 do Código Civil, que diz: a doação onerosa pode ser revogada por inexecução do encargo se o donatário incorrer em mora. Não havendo prazo para cumprimento, o doador poderá notificar judicialmente o donatário, assinando-lhe prazo razoável que cumpra a obrigação assumida. Uma das divergências interpretativas que pode surgir na aplicação do artigo 562 do Código Civil é o significado do prazo razoável. O que é um prazo razoável? Até nem tem tanto debate sobre esse artigo específico no STJ, mas no caso dos Estados Unidos, tem muito debate teórico sobre qual que é o significado de razoável em contextos como esse, quando você está falando de indenização razoável, prazo razoável. E lá tem uma grande discrepância entre duas escolas diferentes que interpretam de maneira diferente esse requisito da razoabilidade. Então, parte da doutrina americana diz que o prazo razoável é o prazo médio. Então, você tem que olhar para todos os prazos que são dados em circunstâncias parecidas em contratos que estipulam explicitamente qual é o prazo, e aí esse prazo médio vai ser aquele que vai ser considerado razoável para fins de interpretação da regra jurídica. A mesma coisa com a indenização ou com a remuneração. Sempre que estiver falando de alguma coisa razoável, o sentido jurídico de razoável, segundo essa parte da doutrina norte-americana, é que a gente está falando da média, de coisas que acontecem em situações semelhantes. Uma outra parte da doutrina discorda completamente e diz que o prazo razoável é o prazo ideal. Você tem que pensar, olha, dadas as características desse negócio aqui, qual que seria o melhor prazo possível? Qual que seria a indenização mais correta possível? E essa vai ser a indenização razoável ou prazo razoável. E essas duas correntes doutrinárias também estão refletidas em alguma forma na jurisprudência, na prática dos tribunais e dos advogados. Então, nota bem, aqui a gente tem um problema dogmático do direito, parecido com vários outros problemas que a gente tem na prática jurídica e quando a gente está pensando sobre o direito,
e a gente tem, né, um impasse determinado pelos métodos tradicionais de estudo jurídico. Se você está querendo saber qual que é o significado de razoável no contexto da lei e você foi buscar apoio na doutrina e na jurisprudência, você vai encontrar uma bola dividida e não vai saber qual que é a resposta. O que o Kevin Tobia fez em 2018? Ele falou, cara, a gente pode usar os métodos da psicologia experimental para responder a essa pergunta, muito embora essa seja uma pergunta dogmática. A gente pode tentar descobrir exatamente o que a gente quer dizer com razoável usando um experimento. E aí ele fez a seguinte experiência. Ele falou, olha, abaixo pedimos para que você estime a quantidade razoável de uma série de diferentes coisas. Por favor, eu acho que você não está sendo avaliado sobre esses julgamentos e pedimos que você não consulte fontes externas. E tinha vários itens para você tinha que colocar alguma quantidade razoável. Então, número razoável de TV que uma pessoa assiste por dia, o número razoável de dólares por hora que uma caridade paga em honorários advocatícios, o número razoável de semanas que uma pessoa deve esperar antes de ser julgada por uma acusação criminal. Então, a gente está agora aqui olhando para a quantidade razoável que as pessoas enxergam. Mas essa é só uma das condições. As outras duas condições substituíam a palavra razoável pelos dois candidatos a razoável que a doutrina americana colocava. Então, para um outro conjunto de pessoas, ele perguntava qual que era o número ideal de horas de TV que uma pessoa assiste em um dia, e para a terceira quantidade de pessoas, ele perguntava qual que era o número médio de horas de TV que uma pessoa assiste em um dia. Se a gente for focar só nessa última pergunta, é interessante a gente comparar os resultados dessas três versões. O que é o médio, o que é o razoável e o que é o ideal. Então, quando a gente olha para essa pergunta, as pessoas responderam que era 14 semanas. Então, em média, demorava 14 semanas, segundo as pessoas, entre uma pessoa ser acusada e julgada por uma acusação criminal. O que mostra que esse estudo não foi feito no Brasil. E aí, quando a gente olha para o número razoável de semanas que uma pessoa deve esperar antes de ser julgada por uma acusação criminal, esse número era diferente do número médio. Então, ao invés de dizer 14 semanas, as pessoas falavam que era 10 semanas. E o número ideal de semanas que uma pessoa deve esperar antes de ser julgada, segundo essas mesmas pessoas, era de 7 semanas. O que a gente está notando nesse caso específico? Nesse caso específico, o número razoável não é nem o número ideal e nem o número médio. Ele fica ali entre os dois. Ele fica quase exatamente no meio do caminho entre o que as pessoas consideram a média e o que as pessoas consideram o ideal. Isso não é uma característica desse item só. Sistematicamente, ao longo de todos os itens que o Kevin Tobia aplicou nos questionários dele, as coisas razoáveis estavam no ponto intermediário entre a média e o ideal. Isso tanto para juristas quanto para leigos, e tanto para coisas completamente não jurídicas, como o número de horas ideal, razoável e médio que você vê TV num dia, quanto para a indenização razoável, quanto para o prazo razoável de um contrato ou de um determinado julgamento. Então, o que eu acho que é super interessante desse resultado específico do Kevin Tobia? Ele levou a sério a lição metodológica da psicologia experimental para o direito. Ele pegou uma pergunta que não é uma pergunta de psicologia experimental, é uma pergunta que interessa muito mais a juristas do que a qualquer outro tipo de pessoa, e ele aplicou os métodos experimentais para encontrar uma resposta que era diferente da resposta dada, na sua maioria, pela doutrina e pela jurisprudência norte-americana. Ele chegou à conclusão de que a população em geral e os advogados achavam que, na verdade, o razoável não era nem a média nem o ideal, era um ponto intermediário entre essas duas coisas. Claro, quando a gente tem esse resultado, a gente agora tem que pensar em outras coisas sobre o que fazer com esse resultado, por exemplo. Isso pode levantar um debate jurídico importante, é uma coisa que a gente tem tocado também nos nossos estudos com o Josh Knope, que o Thiago comentou, que é o seguinte, isso daqui é só um dado. A gente sabe que a população em geral enxerga o razoável como um ponto intermediário entre a média e o ideal. Mas se a gente tiver bons motivos jurídicos, por exemplo, para achar que o razoável, num determinado contexto jurídico, deve ser identificado com a média, o que será que ganha? Será que ganha a intuição das pessoas e o requisito, por exemplo, da publicidade, de garantir que o direito seja entendido por todo mundo que está sendo submetido ao direito? Ou ganham esses requisitos substantivos que estão ligados a uma área específica do direito, mas talvez não a todas? Essa é uma pergunta interessante e que não está respondida só pelos resultados experimentais. Os resultados experimentais são mais uma forma da gente olhar para essa pergunta jurídica. E aí todas as questões que existiriam caso a gente estivesse usando os métodos tradicionais 8 minutos vai dar uma checadinha. Aqui. A coisa deixa mais.
Tem algum comentário aqui, não? Não, acho que esqueceram de desligar o microfone. Bom, beleza. Mas a gente em breve vai começar a fazer todos os comentários, porque esse é o último exemplo que eu queria trazer hoje para vocês. Então, só para recapitular, eu argumentei que o direito, que a psicologia experimental tem importância prática para operadores do direito, na medida em que a gente pode descobrir coisas que importam para a nossa atuação, né, como advogados, juízes, pessoas que estão tentando alterar a forma como as decisões jurídicas são tomadas. Eu argumentei que a gente tem que a psicologia experimental tem uma importância teórica também, ou seja, teóricos do direito que estão preocupados com conceitos de direito, com conceitos centrais da experiência jurídica, também devem olhar para a psicologia experimental, porque esses instrumentos podem dar respostas interessantes e relevantes para as perguntas que tradicionalmente nos interessam. E, finalmente, tem uma importância metodológica. Mesmo que você não seja um prático, que você não seja um teórico do direito, se você tem uma questão dogmática, por exemplo, que te aflige, você pode usar esses mesmos métodos para poder encontrar respostas que são diferentes daquelas respostas que seriam dadas pela pesquisa jurídica tradicional, envolvendo só fontes bibliográficas e jurisprudência. Então, essas coisas todas fazem com que a psicologia experimental, a neurociência, esses campos empíricos, quantitativos envolvendo a psicologia humana, sejam importantes para o jurista hoje em dia. Então, é isso. Muito obrigado a todos e todas. E, de novo, o meu e-mail está aí na tela para quem quiser depois continuar batendo papo. Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão de leitura, alguma crítica, podem mandar para mim no almeida2808@gmail.com. Muito legal. Obrigado, Guilherme. Show de bola a exposição. Muito bacana a visão da psicologia experimental e a sua interação aí, sobretudo com campos que a gente não imaginaria inicialmente que pudessem haver correlação, como aspectos teóricos da teoria do direito, né? Eu quero agradecer a você pela brilhante palestra e aproveitar para falar o que eu havia esquecido no início, pessoal, quando eu apresentei o Guilherme, o professor Guilherme, eu esqueci de dizer duas informações muito importantes. A primeira delas é que ele e outros dois professores, o Danilo e não me lembro quem é o terceiro, eles têm um podcast muito bacana também que se chama Teoria Impura. Teoria Impura. Então, quem quiser ouvir lá no Spotify, é Teoria Impura ou Teoria Impura do Direito, Guilherme? É só Teoria Impura, né? A gente tem com o professor Pedro Cris. Exatamente. Muito bacana, episódios espetaculares. Essa semana eu assisti o Levando do Working a Sério, foi uma entrevista com o Thomas Bustamante, espetacular, mas todas elas são muito boas também, muito legal. Então, essa é a primeira informação. A segunda informação importante é que vale a pena pesquisar o professor Guilherme Almeida, o professor Noel também, lá no Academia. Vocês vão ver alguns artigos... Matheus, se puder desligar o microfone, agradeço, por favor. Então, no Academia, vale bem a pena pesquisar os artigos deles lá, em especial um que foi publicado na Cognition. Muito legal e que relata todos esses experimentos, enfim, o trabalho que eles vêm exercendo e realizando aí ultimamente. Então, queria agradecer de novo ao Guilherme e aproveitar aqui para apresentar, viu, Guilherme, a você, o professor Rodrigo, que acabou de entrar, entrou logo 5 minutos depois do início da sua fala, o professor Rodrigo Falks, também um dos coordenadores do nosso grupo. Rodrigo, dá um oizinho aí para o Guilherme. Boa noite. Olha aí. Boa noite, Guilherme. Obrigado pela apresentação. Foi bem bacana mesmo, viu? Parabéns. Obrigado pelo convite. Show de bola. O Rodrigo, ele foi agora recentemente habilitado a trabalhar no Tribunal Penal em Haia, então é um orgulho para todos nós aqui. Acho que só existem 2 brasileiros habilitados, ou na América Latina, uma coisa assim, e o Rodrigo é um deles, então, muito bacana. Bom, Guilherme, eu tenho aqui algumas ponderações do pessoal e também algumas perguntas, né? A primeira delas, me aproveitando aí do meu papel de moderador, vou fazer a minha, tá? Para começar. Então, eu queria ouvir o seu comentário sobre o seguinte ponto. Você mencionou em uma parte aí da sua exposição o aspecto de que regras frequentemente são interpretadas por critérios exclusivamente textuais,
né? E aí mencionou isso como resultado aí do debate, do eterno debate Hart-Fuller, né? E a percepção da psicologia experimental acerca desse ponto. A teoria da argumentação jurídica, ela traça um paralelo, aí o Noel está presente, Noel, tudo bem, Noel? E ele escreveu um livro sobre argumentação jurídica, vai, de repente, poder me dar razão ou discordar. Mas a teoria da argumentação jurídica traça um paralelo em relação a esse ponto de observância de regras, trazendo uma outra expressão, e é a expressão da descarga argumentativa, né? Então, para a teoria da argumentação jurídica, a gente obedece regra muito mais por descarga argumentativa, ou seja, para não atrair para si a carga argumentativa, né, por isso a descarga argumentativa, do que propriamente por um aspecto de prevalência da racionalidade, da intuição ou da emoção. Então, é mais, digamos, se pudesse equiparar isso a um pragmatismo, num sentido ruim do termo, não no sentido técnico do termo pragmático, como escola filosófica, nós teríamos que a descarga argumentativa significaria mais olha, eu vou me abster de justificar porque já existe uma justificativa plasmada em um texto normativo. Então, eu não preciso me justificar racionalmente, ou emocionalmente, ou intuitivamente. Então, a minha pergunta gira em torno desse eixo. Você acha que são abordagens disjuntivas ou seriam abordagens complementares? Acho que essa é uma pergunta interessante e, de novo, empírica, né? Então, a gente estava preocupado com uma pergunta um pouco anterior a essa, né? Que era o seguinte: será que o texto das regras importa ou não? Para o Fuller, por exemplo, não importaria muito. O Fuller importaria muito mais o propósito do que o texto. E esses casos sobre subinclusão, né, que é o nome técnico desses casos onde texto e propósito discordam, ilustrariam esse caso. As pessoas, segundo o Fuller, segundo a intuição fulleriana, provavelmente diriam que a pessoa que entra de sapatos limpos não violou a regra e que a pessoa que entrou de pés sujos viola a regra. E quando a gente olha para essa primeira pergunta, que é só, será que o texto das regras faz alguma diferença no raciocínio que as pessoas têm sobre a violação de regras? A resposta é que sim. Parece que, de fato, elas estão dispostas a dizer que o cara que entrou de sapatos limpos viola a regra e que o cara que entrou de pés sujos não viola a regra. Agora, tem uma outra pergunta interessante que se coloca a partir desse achado, que é: por que as pessoas levam em consideração o texto? Por que elas estão privilegiando o texto sobre o propósito ou sobre essas outras considerações morais que competem com o texto da regra? E acho essa hipótese de que tem a ver com carga argumentativa muito, muito boa. Uma das coisas que o professor Noel tem enfatizado, e que provavelmente vai ser a nossa próxima grande área de pesquisa empírica, é olhar para as diferentes perspectivas que estão envolvidas em regras, né? Então, a forma como juízes enxergam regras é diferente da forma como guardas de trânsito enxergam regras, que é diferente da forma como ministros do STF enxergam regras. E uma das dimensões importantes que varia quando você passa de guarda de trânsito para juiz de primeira instância para ministro do STF é a expectativa de revisão da sua carga argumentativa. Então, um guarda de trânsito que queira desviar da regra tem uma carga argumentativa enorme para poder mostrar que aquele caso, né, poderia ser um caso onde ele pode ignorar a regra. Ele, obviamente, vai estar sob escrutínio dos seus superiores hierárquicos e de juízes, caso alguém resolva testar o argumento que ele está fazendo num tribunal. O juiz de primeira instância tem um pouquinho menos, né, de ônus argumentativo em cima dele, porque ele já tem mais autoridade do que o guarda de trânsito. Mas ele continua tendo algum ônus argumentativo na medida em que a decisão dele vai ser revisada por outras cortes. E, finalmente, quando você chega no ministro do STF, por exemplo, ele vai ter muito menos pressão no sentido de que o argumento dele não vai ser revisado por nenhum outro tribunal. Então, isso faz previsões interessantes. Se de fato você tiver razão, professor Tiago, e o que estiver explicando a prevalência do texto nesse caso seja uma consideração sobre carga argumentativa, a gente deveria fazer uma previsão de que o texto importa mais para o guarda de trânsito do que para o juiz de primeira instância, e importa mais para o juiz de primeira instância do que para o ministro do STF. Então, uma das coisas que a gente quer testar é exatamente isso. Quando a gente manipula uma dessas dimensões, por exemplo, da autoridade, como que muda o balanço de razões que a pessoa tem para pensar sobre regras. Legal. Obrigado. Peraí, só um pouquinho que os cachorros resolveram participar de novo. Acho que o Kant gostou da minha resposta. O Kant gostou. O meu cachorrinho, eu tenho 2 cachorros aqui, um se chama Lindinha, outro se chama Immanuel Kant.
Mas dessa vez foi a Lindinha, não foi o Kant, não. Nervosa, assim, ele é mais calmo. Mas então, bom, Rodrigo, você teria alguma pergunta para a gente poder passar para as perguntas do público, do Não, pessoal que está participando? eu vi algumas questões aqui interessantes, podem passar para o pessoal. Eu tô até Tá. tentando ler esse artigo que foi comentado aqui, e é bem interessante a gente ver tentar trazer alguns aspectos mais objetivos pro direito, porque sempre, tantas vezes a gente se restringe a uma discussão dogmática ou opinativa, né? É o que os doutrinadores falam, e por causa de que eles falam é assim, simplesmente é assim. Então, é uma pesquisa bem interessante, e eu acho que abre possibilidade até para o mestrado, né? Até para o professor Guilherme saber, o grupo que é do mestrado também ali do mestrado da UTP em Psicologia Forense, e tenta, pelo aspecto da praxis ou pelo aspecto de experimentos, trazer mais elementos para o direito. Então, isso casa bem, é bem interessante. Eu vou passar para todos os alunos as pesquisas, inclusive. Parabéns pela palestra aí. Legal. Então, vamos aqui, Guilherme. O João Sérgio Pereira, quando você estava comentando sobre o paradoxo do abstrato e concreto, ele comentou o seguinte: afeta bastante o modo de argumentar e litigar, inclusive com as novas tecnologias, uso de design thinking, por exemplo. E aí, na sequência, ele pergunta o seguinte, ainda dentro desse eixo teórico: professor, esse estudo realizado já está disponível do paradoxo abstrato e concreto? E logo na sequência ele faz uma outra pergunta, aí a respeito da sua ponderação sobre o debate Hart-Fuller, né? Estariam, então, direito e moral imbricados? As regras possuem propósitos morais? Parece também uma proposta de Dworkin, tempos depois. Então, a primeira pergunta é sobre o estudo do paradoxo do abstrato e concreto, e depois sobre o debate Hart-Dworkin, Hart-Fuller, especificamente, então, sobre a interconexão direito e moral com o aspecto do Dworkiniano aí. São essas a do João. Depois eu faço a outra do Hélio aqui, se você quiser responder a essas. Beleza. Depois já vi também que o professor Sérgio Nodiri já quer fazer uma outra pergunta. O estudo está disponível, né? Está na Cognition, lá, Legal Decision Making and the Abstract Concrete Paradox. Acho que é tranquilo de achar o link. Eu acho que é mais interessante talvez essa segunda pergunta, né? Será que direito e moral estariam imbricados? Dá para a gente tirar essa conclusão do tipo de resposta que a gente está tendo? É muito difícil, né? Esse é o tipo de pergunta que vai depender da sua concepção de filosofia do direito, né? Em qual medida a filosofia do direito depende das crenças que as pessoas têm a respeito do direito. Lá no Teoria Impura, a gente vive discutindo esse tipo de pergunta, né? O professor Pedro Prisma, por exemplo, é mais cético quanto à influência das crenças que as pessoas têm sobre o próprio conceito de direito, né? Eu e o Danilo somos um pouco mais simpáticos a essa ideia. Então, acho que essa é uma pergunta extremamente difícil e que vai depender de, assim, 1 milhão de considerações diferentes que a gente pode ter sobre como caracterizar o positivismo jurídico, como caracterizar a posição do Dworkin. Mas uma coisa que a gente tem feito e que é o foco de vários estudos que estão para sair agora, que estão em desenvolvimento, é exatamente qual que é a relação entre propósitos e moral. Que será que o que está fazendo a diferença ali naquele caso são os propósitos ou é a moral? E meio que o spoiler é o seguinte, parece que as duas coisas influenciam de alguma maneira, mas a influência do juízo moral é mais relevante na hora de fazer esses julgamentos do que o próprio propósito. Então, a gente pode imaginar que o propósito é identificado ou com as intenções originais do cara que criou a regra, ou com a prática atual em volta da regra, seria uma visão moralmente inerte de propósito, e de fato é como as pessoas atribuem propósito, as pessoas não costumam usar a moralidade para fazer esse tipo de juízo, né? É um paper que a gente está fazendo com o professor Josh Knob de Yale, que mostrou esse resultado basicamente, e o que está fazendo a diferença na hora de fazer juízos sobre se a regra foi violada ou não, são juízos morais a respeito, né, do agente da regra e da situação de violação à regra. Então, em outras palavras, por que 19% das pessoas dizem que o cara que entrou de sapato, de pés sujos, mas descalço no apartamento, violou a regra? É porque ele violou a intenção da regra, a intenção da pessoa que criou a regra, ou é porque ele foi um babaca?
E a resposta é basicamente que é porque eles são babacas, as pessoas percebem, né, esse juízo moral mais irrestrito. Isso explica melhor do que simplesmente o propósito. E eu acho que isso tem alguma influência sobre se a melhor explicação é mais positivista ou mais justnaturalista. Por exemplo, se fosse só o propósito, tivesse a ver com as intenções, tivesse a ver com certos dados sociais sobre como as pessoas enxergam os propósitos, a gente não precisaria de nenhum recurso à moral para poder justificar e explicar mesmo essas respostas, né, do 19% de subinclusão e do 40 e poucos por cento que acham que o cara de sapatos limpos não violou a regra. Mas dado que são esses juízos morais sem muita intermediação de propósito que estão fazendo alguma influência, aí sim parece que a moral tem uma conexão importante com como as pessoas enxergam o direito. Né? Mas ainda tem só mais um ponto, que outra coisa que a gente notou nos nossos estudos é que isso varia muito de cultura para cultura. Então a gente fez esse estudo em vários países, e, por exemplo, na Espanha, o resultado é exatamente o oposto do que a gente viu no Brasil. A maior parte das pessoas acham que os casos de subinclusão violam o propósito, violam a regra, né, ao invés de achar que os casos de sobreinclusão violam a regra. É isso. João Sérgio, você quer fazer mais algum complemento? Não, só rapidinho. Eu só perguntei porque, assim, como você falou de Hart, né, presumi que é Herbert Hart, né? E, enfim, como teve essa questão relacionada do work e tal, de ele, enfim, entender como não se existissem lacunas a princípio, isso ficaria numa solução discricionária por parte do jogador e tal, isso foi um grande problema aqui, né? Enfim, ele não reconhecia os princípios e tal, então teve toda aquela discussão do work. Então, como você falou de Hart e falou que direito e moral efetivamente são coisas diferentes para Hart, e aí teve um pedaço que você falou que, pela conclusão, Hart estaria correto. Aí por isso da minha pergunta, porque como Hart é positivista, aí eu fiquei nessa dúvida, mas entendi perfeitamente. Eu acho que a questão pela resposta do juízo moral das pessoas que, né, você concluiu isso, e distinguir em relação ao propósito, na verdade. Não, de repente, ser a mesma coisa, propósito e moral. Então, por isso que eu perguntei, fiquei na dúvida por isso mesmo. Não, se você localizou de forma correta todas as coisas, né? Eu acho que só o ponto que eu quis enfatizar na resposta que eu dei agora, talvez tenha sido bem mais balbuciante e menos objetiva do que eu fiz antes, é só que a conclusão ali é muito local para o debate Hart-Fuller. Né? Fuller tinha uma tese muito forte sobre o que acontecia com as regras e achava que as regras necessariamente passavam por uma avaliação moral, e o Hart tinha uma tese bem fraca ali naquele ponto, na verdade, que ele dizia só, olha, algumas regras, algumas vezes, podem ser interpretadas de acordo com critérios exclusivamente textuais. O que a gente mostrou é que, numa perspectiva descritiva, nesse debate específico, e nessa forma específica de construir esse debate, o Hart está certo. Porque, com frequência, as pessoas que a gente entrevistou estão aplicando critérios exclusivamente textuais para poder definir quando a regra foi violada ou não. Mas assim, você tem razão. Quando a gente começa a falar sobre propósitos e moral e a relação entre essas coisas, como que a gente, né, conecta esse debate sobre interpretação com um debate mais amplo sobre o conceito de direito, a gente vai acabar desaguando em outros debates importantes, como o debate Hart. Perfeito. Então, aqui dando sequência, o Hélio Cabral diz o seguinte, também na sua fala sobre o paradoxo concreto, né? Ele diz que isso se aplicaria bem, ou deveria se aplicar, pelo menos, nas audiências de custódia, se comparado à análise do caso de papel, aí, entre aspas, né? Mas, na prática, outras formas de descompensar a concretude do caso presencial. Não sei se você quer comentar, não foi propriamente uma pergunta, acho que foi mais um comentário. Não sei se você quer comentar o comentário. Muito brevemente, né? Eu acho que uma coisa que eu não falei muito é porque eu estava focando na psicologia experimental, mas esse método empírico tem outras facetas. Né? Eu, por exemplo, fui coordenador durante um certo tempo do Supremo em Números, da FGV Direito Rio. E lá a gente não fazia experimentos, a gente observava o comportamento judicial e tentava tirar conclusões sobre teses mais ambiciosas a respeito do direito a partir do comportamento judicial. Eu acho que o que o Hélio está sugerindo aqui é que a gente pode fazer alguma coisa desse tipo para poder verificar a influência do abstrato concreto. Ao invés de fazer um experimento com juristas, a gente pode olhar
por exemplo, o comportamento de juízes em audiências de custódia à vera, onde você tem a apresentação lá mais concreta possível do caso, para que a pessoa tenha, né, a sua liberdade concedida, versus os casos onde não é feita audiência de custódia, ou ela é vinculada de alguma forma. De fato, essa seria uma maneira de testar o paradoxo do abstrato concreto, porque a gente tem previsões específicas que são feitas para o que vai acontecer em abstrato e o que vai acontecer em concreto. Eu acho que o ideal, em termos de pesquisa, é sempre combinar esses métodos todos, né? Combinar a reflexão filosófica na poltrona com as pesquisas experimentais e com as pesquisas observacionais, que são esse tipo diferente, onde você está olhando para o comportamento judicial de fato. É um laboratório, né, Guilherme? Um excelente laboratório, né? E se a gente tiver no futuro aí a implantação do juiz de garantias, aí vai ser um laboratório realmente bacana para estudar o paradoxo do abstrato concreto. Então vamos lá, vamos seguir. Quando a gente estava fazendo aquele comentário sobre a descarga argumentativa, a Marcela, ela comentou o seguinte: e se for pensar para o ministro do STF, o caso já chega com possibilidades expostas, ele estaria naquele critério de poder analisar o abstrato e o concreto ao mesmo tempo. Mas foi mais um comentário também, não sei se a Marcela quer falar alguma coisa ou perguntar. Tem que ligar o microfone, Marcela. Não, era mais comentário mesmo, porque durante a apresentação teve a diferença quando é apresentado a pergunta isoladamente, que as respostas eram muito mais divergentes uma da outra que quando apresentada ao mesmo tempo. E aí eu fico pensando também em questão de treinamento dos policiais, todas as instâncias que passam, porque ele deveria seguir o texto à risca, mas ele pode fazer julgamentos morais para poder avaliar uma situação que aí depois vai ser avaliada de forma diferente. Não sei se foi muito clara, não, mas era só comentário mesmo. Beleza, mas acho que foi sim. Acho que todas essas situações demonstram mesmo, ou podem vir a demonstrar na aplicação prática, o paradoxo, não é, Guilherme? Ou eu visualizo errado? Não, visualiza certo. Inclusive, um dos exemplos lá que a gente dá no paper, que o Noel já dava lá em 2016, antes de eu participar da pesquisa, era a diferença do próprio STF entre julgar um recurso extraordinário e julgar uma ADI. Né? É a diferença entre você julgar a partir de um caso concreto ou você julgar simplesmente uma questão jurídica em abstrato. Acho até que a gente pode sofisticar mais ainda e pensar, sei lá, numa ADC, né, onde você tem que ter já uma controvérsia judicial relevante e tem que ter vários casos informando aquele juízo. Aí você estaria, né, como acho que a Marcela sugeriu, no caso de joint evaluation, né, onde você está avaliando já todas as situações, todos os níveis de concretude e abstração ao mesmo tempo. Né? Isso pode ter um efeito diferente do que olhar só para um desses níveis de cada vez. Eu li faz um tempo, agora não vou localizar na minha mente, eu também não vou localizar por aqui, mas tão fácil assim, mas um estudo da professora Flávia Piovesan, fazendo uma análise a respeito da quantidade de citações da Corte Interamericana de Direitos Humanos e o STF, e veio bem nessa trilha aí, quer dizer, quando o STF se deu conta da existência da Corte Interamericana e da influência que ela poderia exercer no ambiente judicial brasileiro, eles passaram a atrair para si uma carga argumentativa mais forte. Então, é o que o professor Guilherme comentava, quer dizer, eu sou a última instância, então minha carga argumentativa é pequeníssima, né? Diferente lá do guarda na rua. Agora, existe a Corte Interamericana de Direitos Humanos e ela condena efetivamente o Brasil. Então, peraí, minha carga argumentativa aumenta. Então, eu preciso me esforçar para manter meu posicionamento. Me lembro desse estudo, agora não vou me lembrar onde, mas me lembro de ter lido alguma coisa a respeito. Professora Flávia Piovesan. Marcela, se você depois quiser dar uma procurada, fique à vontade e se encontrar, passe para a gente, viu? Vamos lá, professor Sérgio Nogiri, palavra sua, meu amigo. Depois, a professora Tayana. Antes, queria dar uma boa noite ao Fábio Checcara, professor Fábio Checcara, que falou que infelizmente precisará sair, e ele te elogia aqui, Guilherme, dizendo que você arrebentou e, de fato, arrebentou de verdade. O Fábio Checcara é muito amigo pessoal, né? Então não está até suspeito para falar isso. Não, tem menos carga argumentativa, ué. Né? Professor Nogiri, palavra sua, amigo. Eu queria só saudar todas e todos presentes, dizer que é um prazer muito grande estar aqui com vocês todos, né, vocês todas. E eu queria resgatar
trecho da fala do Guilherme, que ele falou dos projetos futuros, né? E aí, eu não sei se eu entendi direito, mas assim, no que eu entendi, que o próximo passo, segundo o Guilherme, era tentar entender ou tentar fazer experimentos em cima da forma como determinadas pessoas dentro de uma hierarquia do sistema de justiça interpretam certas passagens textuais, né? Então, o exemplo que o Guilherme deu foi policiais, e depois juízes de primeira instância, e depois juízes de tribunais superiores, e a partir daquele texto tentar entender, né? E aí a hipótese da pesquisa seria que os policiais estariam mais presos a uma certa literalidade, depois a instância e a instância superior, e a pesquisa giraria em torno disso, né? Aí eu queria colocar uma questão que inclusive foi discutida numa última aula que nós fizemos junto com o Noel e a Patrícia, né? Que é mais ou menos a ideia de se usar a psicologia leiga, né, para pessoas leigas em casos jurídicos e quanto isso pode ser aproveitável, né? Porque daí tem um pessoal que vai falar, porque no fundo nós todos somos seres humanos, né? Então nós todos somos suscetíveis a viés, etc. e tal, né? Mas tem uma outra galera que vai dizer o seguinte, olha, não dá para fazer esse tipo de pesquisa, né? Há um certo ceticismo com esse tipo de pesquisa, né? Porque juízes, por exemplo, são profissionais super bem treinados, isso dá uma diferença, né? Então tem toda essa discussão, né? E aí eu queria colocar um ponto, né, que acho que ainda complica um pouco mais essa situação, né? O Schauer, por exemplo, que é um autor que eu sei que o Noel gosta muito, acho que o Guilherme também gosta, né? Ele é um dos caras, esse cético aí, que ele diz, ele faz até uma brincadeira, que ele fala assim, mas se a gente fosse usar a psicologia leiga, a gente utilizaria a psicologia dos encanadores e de uma outra, dos dentistas, e aí a gente ia ver o que os encanadores dentistas pensam e aplicaríamos para os juízes, né? Então tem esse tipo de ceticismo. Nesse caso específico já é um pouco diferente, porque são pessoas que, de certa forma, lidam com a lei, né? E aí, assim, a hipótese, pelo que eu entendi, é que dá diferença. O ponto que eu quero levantar, que eu quero problematizar, né, que eu não sei se isso vai ser levado em consideração, ou se do ponto de vista metodológico vai ter como selecionar o tipo de problema que vai ser colocado, porque, por exemplo, se a gente faz uma pesquisa hoje na situação atual, né, política, se a gente faz algum tipo de pergunta, e é muito difícil não fazer, né, que não tenha, em alguma medida, uma carga ideológica ou política, né, se você pergunta para os caras se eles são contra a prisão a partir de segunda instância, ou se eles acham que deve punir quem usa cloroquina, né? Ou coisas do gênero, essas questões, aí eu já não acho que vai ser uma questão, policial pensa de um jeito, juiz pensa do outro, e desembargador ou ministro pensa desse jeito. Não, é uma questão de bolsonaristas e pessoas sensatas, né? Assim, basicamente, né? Então, como é que eu pensando, né, num desenho da pesquisa, né, como é que eu vou tentar selecionar algum tipo de questão que não esbarre nesse problema? E assim, será que não é bom esbarrar também, né? Será que não é interessante também ver um resultado de que certos fatores extralegais que estão influenciando o processo de tomar decisão não estão nos 3 níveis, né? Eu gostaria que o Guilherme comentasse um pouquinho isso que me veio à cabeça quando o Guilherme falou dessa pesquisa futura. Obrigado. Obrigado você pelo comentário, professor Nogi. Acho que tem 2 pontos interessantes no seu comentário. Primeiro é enfatizar a coisa da defesa da expertise, que é uma coisa eu acho que ainda é meio subdiscutida, né? Já começou a ser discutida de uma forma mais ampla pelas pessoas que fazem filosofia experimental do direito, mas eu acho que ainda tem muita coisa em aberto. Então, por exemplo, o Kevin Tobia, alguém colocou um artigo do Kevin Tobia aqui no chat, ele tem um artigo chamado Legal Concepts and Legal Expertise, e tem um outro que
tem um outro artigo que é um capítulo de livro, os dois estão na academia no SSRN dele, né? Que ele fala sobre a importância Law and the Cognitive Science of Ordinary Concepts, né? No qual ele discute exatamente esses pontos que você está falando. Até em que ponto a gente deve olhar, né, para a ciência cognitiva de leigos para poder entender o que acontece no judiciário, né? E 2, em que medida essas coisas são diferentes. Então, são 2 pontos. O que o professor Ângelo deu para vocês ontem em teoria 1? O professor Ângelo apareceu aí na história. Deixa eu tentar desligar o microfone. Só um pouquinho. Acho que já foi. Já foi? Mas só... Já. Obrigado, Thiago. Mas só voltando, né? Então, a ideia é a seguinte, né? O Kevin Tobia, nesses artigos, ele discute isso, discute em qual medida a gente tem que olhar para os conceitos ordinários, os conceitos das pessoas que não são profissionais do direito, para poder entender os conceitos jurídicos. Essa é uma pergunta. E a segunda pergunta é o que fazer quando tem uma discrepância entre o conceito que tem no direito e o conceito que tem fora no direito. Então, vamos lá. Por exemplo, no caso do abstrato concreto, a gente tinha que passar por esse passo da defesa da expertise, ao qual eu aludi, mas não explorei, né? Que é o seguinte: você tem uma série de resultados sobre abstrato concreto com leigos, mas você não tinha nada com juízes. Então a gente achou importante olhar para como advogados pensavam a respeito disso e como juízes pensavam a respeito disso, porque é plausível imaginar que em algumas circunstâncias o treinamento jurídico e a experiência jurídica que advogados e juízes têm pode torná-los menos suscetíveis ao tipo de efeito psicológico que está em jogo, né, e está sendo estudado por psicólogos no mundo inteiro. Então, nesse caso específico, a gente não notou nenhuma diferença. O efeito era tão grande em juízes quanto era em leigos e ele estava presente nas duas pessoas. Então a gente não tem muito um problema aqui para lidar com a defesa da expertise no caso específico do abstrato e do concreto. No caso das regras, por exemplo, quando a gente faz essas pesquisas no mundo inteiro, a gente tem notado que em alguns países tem uma diferença significativa entre juristas e leigos. Então, quando a gente faz a pesquisa com advogados ou com juízes, eles são sistematicamente textualistas no mundo inteiro, né? Mas eles variam bastante, os leigos dos países todos variam bastante entre ser mais textualistas ou mais moralistas. Nos países onde tem uma discrepância entre juristas e leigos, surge uma nova pergunta, que é super interessante também, que é: quais são as intuições que têm que ser privilegiadas pelo direito? Será que são as do encanador e do dentista, como que é o Schauer, né? Ou como sugeriu o Schauer nessa referência que o professor Sérgio Nogini está fazendo? E quando que devem ser os advogados, né? Então, a gente recentemente, num paper, notou uma diferença aqui no Brasil entre leigos e juristas. Então, leigos atribuem o propósito. Então, a nossa pesquisa era sobre como atribuir propósito às regras. Então, a gente tinha lá uma situação, tinha um debate sobre qual era o propósito da regra. Se o propósito da regra era aquele que era intencionado pela maioria, ou se o propósito da regra era aquilo que era moralmente correto. O caso específico era assim: imagina que tem uma lei da cidade de Santa Cruz que foi criada, né, para impedir a construção de casas em encostas de morro, né, e garantir a remoção das casas que estão construídas em encostas de morro. Todos os vereadores da cidade de Santa Cruz votaram em favor dessa regra. 60 deles votaram em favor dessa regra porque eles estavam protegendo os interesses de especuladores imobiliários que tinham comprado muito terreno no centro de Santa Cruz e esses terrenos estavam sendo desvalorizados por causa do crescimento de favelas no centro. Então esse é um propósito moralmente suspeito para você votar a favor dessa regra. E os outros 40 vereadores votaram a favor da regra porque eles acreditavam que eles estavam protegendo os moradores dessas favelas que estavam sendo muito... estavam sob um risco muito grande de deslizamentos de terras. Muitas pessoas morriam de deslizamentos de terras nessas encostas e essa regra tinha como objetivo para eles proteger os moradores. Aí a gente perguntava para as pessoas assim: qual que é o propósito da regra? O propósito da regra é proteger os moradores de deslizamentos de encosta, ou o propósito da regra é aumentar o valor da terra no centro de Santa Cruz? Se você tiver uma visão moralista sobre a forma como as pessoas atribuem propósito, você deveria prever que a pessoa vai achar que o propósito da minoria, por ser moralmente melhor, deve ser o propósito da regra, certo? E se você for uma pessoa mais, sei lá, descritivista, ao pensar em qual é o propósito da regra, ou mais intencionalista, você vai achar que o propósito da regra é aquele intencionado pela maioria dos vereadores, né, por 60 vereadores que votaram para poder aumentar o valor das terras no centro de Santa Cruz. E aí é interessante porque no Brasil a gente notou uma discrepância entre o que leigos e juristas diziam. Quando a gente passou esse experimento para leigos,
a gente passou para leigos dos Estados Unidos e para os advogados no Brasil. A gente está imaginando, pelo menos, que a diferença é entre leigos e advogados, né? Então, os leigos, eles usaram um critério puramente descritivo. Então, todos os leigos diziam lá que o propósito da regra era aumentar o valor da terra no Santa Cruz, e os advogados brasileiros seguiram um caminho normativo e diziam que o propósito da regra era proteger as pessoas de deslizamento em encosta. Então, quando surge esse tipo de situação, a gente tem um problema, né? Qual que é o propósito da regra? É o propósito que os leigos atribuem à regra ou é o propósito que os juristas atribuem à regra? Isso vai depender de várias considerações importantes. Então, por exemplo, se a gente pensar na publicidade, né? As regras têm que ser feitas públicas e prospectivas para as pessoas saberem exatamente o que é exigido delas. Em tese, isso demanda que a gente aceite, né, a forma como os leigos estão enxergando as regras. São os leigos que vão ser sujeitos às regras. Os juristas estão só aplicando aquelas regras, mas quem está decidindo se vai construir na encosta ou não é o leigo. Então, esse é um argumento a favor da gente privilegiar as intuições ordinárias. Mas a gente também tem bons argumentos para privilegiar as intuições dos profissionais. Os profissionais têm mais experiência com isso, né, eles estão tentando fazer o que é moralmente correto, enfim. Então, acho que isso é um debate super ainda embrionário, mas super interessante sobre o que fazer quando tem uma diferença. E a outra pergunta era sobre o controle para a ideologia, né? Então, tem várias diferenças que podem estar embutidas aí nessa diferença entre policial e juiz, por exemplo, né, que não estão refletindo a diferença da perspectiva do policial e da perspectiva do juiz. Estão refletindo a diferença de um bolsonarista, por exemplo, de um cara de esquerda. E eu acho que você tem toda a razão, professor Sérgio Nogiri. A gente tem que tentar controlar para essas diferenças e a gente tem que saber qual que é, né, o papel que essas diferenças exercem, né, no raciocínio jurídico. Tem um paper que eu gosto muito, liderado pelo Dan Kahan, de Yale, que faz exatamente isso, né? Ele pega uma questão do Donald Trump, né, aquela coisa lá do muro para deixar os mexicanos de fora, né, e ele constrói uma questão jurídica aparentemente super seca que trumpistas e não trumpistas discordariam. E o interessante é que quando ele coloca essa mesma pergunta, esse mesmo caso, para juízes e para a população em geral, você sabe o que ela vai decidir no caso jurídico, sabendo qual é a preferência política dela. A galera que é a favor do Trump vai decidir o caso jurídico de uma forma, a galera que é contra o Trump vai decidir o caso jurídico de outra forma. Mas, num resultado super interessante, ele notou que os juízes americanos não são afetados pelas suas preferências políticas. Então, no sample dele lá, tinha vários juízes trumpistas, uma proporção quase igual aos juízes trumpistas do que tinha cidadãos ordinários trumpistas. Né? Só que os juízes trumpistas, na amostra dele, foram muito mais insulados do seu julgamento politicamente motivado que os leigos. Isso é interessante, até porque é um dos pontos de dados que a gente tem que favorece a hipótese da expertise. Né? Mostra que parece sim que, pelo menos em algumas circunstâncias, em alguns lugares, os juízes estão insulados desses efeitos psicológicos de uma forma que o cidadão ordinário, o estudante de direito, não está. Então, eu concordo. O que a gente tem feito para tentar resolver esse problema? A gente tem tentado usar as regras mais, politicamente incontroversas possíveis. Então, durante a minha apresentação, eu falei da regra que proíbe veículos no parque, que dificilmente parece dividir bolsonaristas e não bolsonaristas. A regra que proíbe sapatos no apartamento, de novo, dificilmente parece ser algo que vai depender da sua preferência ideológica, mas a gente certamente também quer e pretende no futuro investigar como questões politicamente controversas, né, são julgadas por juízes. E aí uma outra coisa que a gente pode fazer é controlar para esses fatores, né, incluir perguntas sobre a orientação política da pessoa, né, e ver se isso prevê os resultados de alguma forma. Aliás, eu sei que essa resposta está longuíssima e super confusa, mas a gente já fez até isso de uma forma exploratória em alguns desses estudos e não achou nada de interessante. Né? A gente tinha uma hipótese lá atrás que talvez a galera mais de direita fosse ser mais textualista e a galera mais de esquerda ia ser mais moralista. Lá atrás, muito atrás, mas a gente não notou nenhum padrão nesse sentido. Então, mas também, de novo, era uma coisa mais exploratória, não era o ponto principal do nosso estudo e certamente acho que é um caminho legal para pesquisas futuras. Legal. O professor Nogiri quer falar alguma coisa ou foi suficiente? Ou quer ponderar? Não sei. Não, só agradecer a resposta, né, e falar que tem um livro da Lee Epstein que ela escreveu com outros autores, né, acho que tem várias dessas pesquisas dos tribunais americanos
E aí tem uma categoria, né, que juízes homens e juízes mulheres, né, para ver se dava diferença nos juízes tribunais. Em boa parte dos casos, não, mas em alguns casos específicos dava diferença, né? Por isso que eu quis acentuar essa questão da preocupação metodológica na escolha do caso, porque a depender do caso talvez não dê, mas a depender do caso escolhido talvez dê, né? Mas eu estou satisfeito com. Tá ótimo, obrigado. Legal, se puder botar a indicação desse livro aqui no chat para todo mundo, professor, vai ser bacana. Professora Tayana? Oi, boa noite a todos. Primeiro quero falar que foi muito bom a escolha do tema, a gente começar o ano no grupo com esse tema sensacional, foi muito bom, assim, para fazer esse link aí com direito, trazer para a prática, e o viés prático foi sensacional, você falar da advocacia, parabéns, né, pelas tuas pesquisas, obrigada por engrandecer aí para nós juristas, e tem gente aí de todas as áreas, e também vou puxar a sardinha para o Rodrigo, para o Falks, mais uma vez, parabéns, né, pela nomeação, estamos morrendo de orgulho aqui, sem palavras, pela tua conquista aí desse ano. Então, eu teria várias perguntas para fazer, mas eu vou escolher uma aqui, vou focar no paradoxo do abstrato, do concreto, e vou trazer um pouquinho da neurociência, vou ver se a gente consegue fazer um link, se a gente consegue, se isso teria uma perspectiva condicionada, se seria uma perspectiva, não sei se você chegou a analisar isso, se isso foi feito algum estudo se seria uma perspectiva condicionada, as pessoas enxergarem de forma abstrata e a produzirem de forma abstrata e responderem de forma abstrata, e outras pessoas a produzirem e enxergar de forma concreta e a produzirem de forma concreta, porque na prática nós vemos esse trabalho, essa resposta, né, e esse tipo de produção, muito fácil, pessoas automaticamente no abstrato, pessoas automaticamente no concreto, né? Nós vemos os trabalhos mais detalhados, nós vemos aquela coisa muito cheia de informação, mas que não quer dizer nada, né? Que diz muita coisa, mas não diz nada, e coisas muito objetivas que diz tudo o que tem que dizer, inclusive em trabalhos de advogados, e perfeitamente no teu tópico de importância prática, no que você quis dizer, dando esse toque sensacional, que eu achei sensacional, se a gente tem acadêmicos de direito aqui e assistindo, é sensacional esse toque mesmo, que a gente tem que trabalhar isso no lado da advocacia bastante, exercer isso, né? Então, eu queria saber se você fez algum estudo que analisasse se a gente tem essa perspectiva condicionada, né? Não sei se eu entendi perfeitamente bem, mas você me corrige se eu estiver errado, né? Mas eu acho que uma hipótese que você está levantando é a seguinte: pode ter diferenças interpessoais, né, Tayana? Então, por exemplo, pode ser que eu seja uma pessoa muito concreta, e geralmente eu escrevo petições extremamente detalhadas que vão no fundo da coisa, né? E o professor Noel, por exemplo, é uma pessoa muito mais abstrata, que tende a descrever aquele mesmo caso de uma forma muito mais etérea e sem olhar para os detalhes específicos. É por aí, nessas diferenças interpessoais? Exatamente, nessa forma minha, numa tomada de decisão minha, na minha forma de atuar, eu estou levando isso já para o profissional, né? Então, o abstrato para mim é o suficiente. Então, se você me trouxesse a tua primeira pergunta, eu já responderia ali, e aquilo para mim eu nem pensaria a fundo, não precisaria do intermediário, não precisaria do concreto, porque aquilo para mim é suficiente. E assim é a minha forma de atuar profissionalmente, porque para mim o abstrato é o que basta. Eu não consigo aprofundar no concreto. Não sei se você consegue entender essa minha perspectiva, essa minha raciocínio de pessoas que raciocinam de forma mais detalhada, mais profunda, sabe? Eu acho que o que a gente fez foi testar uma hipótese um pouco diferente do que você está sugerindo. Então, o que você está sugerindo é o seguinte: existem pessoas que pensam de uma forma mais abstrata e pessoas que pensam de uma forma mais concreta, e isso pode causar diferenças na forma como elas formulam
e avaliam argumentos. Eu acho que você tem razão. Eu acho que é perfeitamente possível que isso aconteça e é interessante investigar, né, em que medida isso acontece, qual que é a diferença, por exemplo, na propensão de advogados de pensar dessa forma versus outras pessoas, outros engenheiros, matemáticos, né, outras profissões diferentes, como que eles fazem para fazer esse mesmo tipo de investigação. Mas o que a gente fez não supunha diferenças entre pessoas. Então a gente sorteava aleatoriamente as pessoas para uma condição abstrata, concreta ou intermediária, né? De maneira que a gente pode inferir que o que fez a diferença foi a condição e não nenhuma característica pessoal da pessoa. Por quê? Porque a gente estava sorteando. Então, por exemplo, se você tivesse clicado lá no link da nossa pesquisa do abstrato concreto, professora Tayana, né, independentemente de você ser uma pessoa mais concreta ou mais abstrata, você ia ser aleatoriamente atribuída a uma das 3 condições. O professor Rodrigo Faux, ele se tivesse clicado lá, independentemente das propensões individuais dele, ele teria sido atribuído a alguma dessas. Claro, pode ser que você tivesse respondido da mesma forma, independentemente de qualquer condição que fosse, porque você é uma pessoa que tem uma preferência mais abstrata. Mas isso não deveria aparecer nos nossos dados, né? Porque uma proporção igual de pessoas que pensam de forma abstrata devia estar em cada uma dessas 3 condições, né? E a mesma coisa em outra situação. Faz sentido? Faz sentido. Era só para saber se isso foi salientado em algum momento, se isso, né, veio a ser percebido em algum momento, porque tem pessoas que são bem questionativas, assim, né, que trazem, não, mas tem algum elemento, ou como nós costumamos fazer, por exemplo, você está dando uma aula numa faculdade, ou você está no meio de acadêmicos de direito, e a gente, infelizmente, nós costumamos dar aquela velha resposta, depende. Né? E tem muitas perguntas que são rasas e você fala, depende, o mundo do direito é assim. Quanto mais você estuda, mais você calha no depende. Né? Eu não posso dar uma resposta definitiva porque nós temos várias direções para tomar aqui, então depende. Então, nesse sentido, se chegou a suscitar, ressaltar alguma dessa perspectiva, assim, que tem uma condição já pessoal, dessa ótica mais abstrata, de uma ótica mais concreta. Eu digo isso porque às vezes a gente nota, né? Tem colegas que não, você sabe que tem colegas advogados que trabalham de uma forma, você já sabe mais ou menos como cada um trabalha. Não sei se eu me fiz também muito clara, né? Também não quero fugir do tema, do foco, mas é que me veio nesse paradoxo que você trouxe, muito bem colocado, vem esse viés prático também, na forma de trabalhar. Acho que você tem toda a razão. Mas, assim, a gente se preocupou com isso no sentido de pensar num desenho, conseguisse capturar a diferença da condição, independentemente das propensões particulares de cada um. Mas eu acho que tem um outro teste interessante aí, que é saber, né, como as pessoas, em termos de diferenças pessoais, se enquadram. Poder dizer, escala, por exemplo, poder saber se a pessoa naturalmente pensa de uma forma mais abstrata ou mais concreta, e aí usar esse instrumento para poder fazer investigações sobre a forma como ela é afetada, por exemplo, pela condição. Então, acho que assim, concordo com o que você levantou. Eu acho que ele não afeta os resultados desse primeiro experimento, mas ele sugere novos estudos que a gente pode fazer para poder enxergar, né, de uma forma mais ampla qual que é o impacto do paradoxo do abstrato concreto no raciocínio jurídico. Muito bem. Alguém teria mais alguma pergunta que quisesse fazer com o microfone aberto? Agora é a oportunidade. O Noel está saindo. Noel, uma boa noite para você. Está dizendo aqui que a apresentação foi cheia de novidades e que não tinha visto algumas coisas. Então, pode falar, Martina. Então, pergunta. Fique à vontade. Abre seu microfone e a câmera aí e pode perguntar. Então pergunta aqui pelo chat. Eu faço a pergunta a ele, não tem problema. Então, só coloca aqui no chat a pergunta, eu passo. Acho que dá tempo de mais uma, não dá, Guilherme? Dá. Dá, né?
Obrigado, Gabriela. Professora Ana também está indo. Boa noite, professora. Vamos só aguardar a pergunta aqui da Martina. Ué, não seria diretamente para o professor Guilherme? Formado em Direito e mestrando em Psicologia. Estou participando hoje pela primeira vez. Tá, vamos lá. Então, seja bem-vinda. Temos outras psicólogas aqui também. A Tamara, se não me engano, acho que está presente também. Claro que pode participar do grupo. Com toda certeza, regularmente, sim. Só fazer a inscrição ali pelo nosso site, que a gente já pega seus dados para adicionar no grupo do WhatsApp. Isso aí. Deixa eu colocar aqui o site no chat para facilitar. Aqui, ó. Só fazer a inscrição lá. Tá bom? Alguém mais gostaria de perguntar alguma coisa? Não? Professor Rodrigo, quer fechar? Quer perguntar alguma coisa? Pode fechar, Thiago. Você comandou, pode fechar. Só lembrar o pessoal que as nossas reuniões serão mensais, essas reuniões abertas, né? E sempre com grandes nomes e com discussões bem interessantes sobre essa interseção entre a parte da neurociências, do direito, da psicologia. Então, só deixar o convite aberto aí para todo mundo, entrar no nosso site lá, neurolaw.com.br, e que sempre fica tudo gravado também, né? O nosso podcast e todas as reuniões. Fique à vontade, professor. Só agradecendo aí também, por último, o Guilherme pela generosidade de ter compartilhado os conhecimentos da área aí. Obrigado, Guilherme, foi excelente. Combinado. E está sendo estudado também a possibilidade aí de sortear um livro do professor Rodrigo. Também tem isso. É verdade. Né? Quem sabe aí no próximo encontro a gente pode implementar isso na prática. Um livro sobre o Tribunal do Júri, aí, em que são abordadas questões também que dizem respeito a essa temática. Verdade. Então, Érica, seja bem-vinda, tá? Você também participou aqui pela primeira vez, então seja bem-vinda também. Acho que é isso, Guilherme. Obrigado você. Queria agradecer de novo a oportunidade da gente te ouvir aqui. Faço mais uma vez o convite a todos para que possam ouvir também a fala do professor Guilherme no nosso podcast Neurolaw UTP, Neurolaw UTP lá no Spotify. Gi, esqueci alguma coisa? José? Acho que não, né? Tudo certo, Thiago. Tudo certo. Fiquem de olho nas novidades aí, que tem muita coisa Thiago, boa também. Tá travando aqui meu... Acho que só a Gi quer reforçar para colocar a última vez o nome no chat. Isso, o nome no chat lá, para a gente poder preencher a ata. Guilherme, meu amigo, um agradecimento especial a você. Obrigado por dispor do seu tempo aí, poder conversar um pouquinho conosco. E conte conosco para o que você precisar aí de pesquisa. Não sei se você já chegou a... Hã? Acho que era só a internet da Giovana que estava atrasada. Mas qualquer coisa, Gi, escreve aqui no chat que eu falo com o pessoal, não tem problema não. Então, Guilherme, só queria de novo te agradecer, aí te dar parabéns pela palestra, muito bacana, muito legal, e conte conosco para o que você precisar em termos de pesquisa, viu? Você, o Noel, enfim, todo mundo que está lidando com essa área da psicologia experimental. Sem falar que o nosso grupo está aberto aí para o momento que você quiser retornar aqui, conversar e apresentar alguma ideia nova para que a gente possa debater e tentar, não sei se for possível, ajudar de alguma maneira, criticamente, ou enfim, ou pelo menos ouvir o que você tem a dizer para ver, né, como é que está sendo desenvolvida a pesquisa. Fique à vontade, amigo, a casa é sua, viu? Muito obrigado de novo, professor Thiago, professor Rodrigo, foi um prazer apresentar aqui essas ideias, acho que as perguntas foram ótimas, o debate foi bem interessante também. Para mim foi um prazer, também me coloco à disposição de vocês para o que vocês precisarem, vocês têm meu e-mail,
não só vocês, professor Tiago, professor Rodrigo, mas todo mundo. Coloquei ali no começo, almeida2808@gmail.com. Estou disponível para debater. Eu adoro isso de psicologia e direito, e filosofia experimental do direito. Então, quem tiver ideia, se quiser debater, quiser sugestão de leitura, quiser qualquer coisa, eu estou disponível por lá. E é isso. Abraço a todos e muito obrigado por me receberem e me escutarem. Isso aí. Então, pessoal, quem não fez a inscrição no site, faça, por favor, tá? Para que a gente possa ter depois um controle de quem está participando do grupo efetivamente ou não, tá bom? Muitos beijos a todos e usem máscara se forem sair de casa e só saiam se for necessário. Tá bom? Um abraço a todos, excelente semana. Obrigado, pessoal. Boa noite. Até logo. Tchau, tchau. Ter aqui para parar de gravar.